Meta Sudans, capítulo 21. Próximo ao Coliseu, a pouca distância do Arco de Constantino, há uma ruína que tem dado origem a discussões entre os antiquários. A sua grande base circular e o fragmento cônico de alvenaria, com um cano para água, quase não deixam dúvidas de que, um dia, ela foi uma fonte. Como os amantes da antiguidade têm o privilégio de fazer qualquer quantidade de conjecturas, esta ruína tem passado, em sua imaginação, por castelos e torres de uma grandeza que supera as suas pretensões passadas e presentes. Mas o tempo tem brincado com as obras dos homens, e jogado ao chão construções gigantescas, deixando seus vestígios como enigmas a serem resolvidos pelas gerações que caminham sobre o pó das nações caídas. Não obstante a variedade de opiniões sobre a sua finalidade, os antiquários estão de acordo quanto ao nome que ela ostenta. Meta Sudans. Quando o gladiador havia lutado por sua vida com o rei das florestas, ou derrubado um oponente mais formidável, era-lhe permitido o luxo de um banho nessa fonte de águas frias e cristalinas, a fim de reanimar o corpo exausto. A sua cor rubra, carmesim, revelava a participação que ela tivera nos jogos sangrentos do anfiteatro. Era para ela que se apressava o vencedor aquejante, a fim de limpar as próprias feridas, ou remover de si as manchas do sangue de sua vítima. Alguns acham que, em vez de água, o que fluía naquele cano era óleo. Mas não temos para isto outras evidências além do costume, mencionado por alguns escritores antigos, de os gladiadores esfregarem óleo na pele antes de entrar na arena. Contudo, essa estranha e indescritível ruína possui, além de seu nome, outra circunstância de reminiscência venerável a nós transmitida nos registros da história sagrada. Ela já foi, durante algum tempo, o relicário dos restos mortais de um mártir, um nobre jovem romano, mencionado em conexão com o mártir Restituto. É a personagem desta narrativa. Os leitores que já estiveram na Cidade Eterna encontrarão, neste emocionante registro, alusões a lugares notórios nos passeios do Fórum. Eles transportam-nos, em pensamentos, aos cenários dos grandes eventos do passado, através de monumentos cujo nome e história têm sido parcialmente preservados nos redemoinhos de ruína e desolação que sopraram sobre a magnificente cidade. Poucos dos monumentos do Fórum possuem uma história certa. É doloroso ao estudante de arqueologia encontrar a discrepância entre os autores a respeito de cada coluna, cada fragmento de parede, cada fundação livrada dos escombros dos séculos passados. Mais de uma vez foi-nos dada a lição da vaidade humana, juntamente com uma afronta aos nossos sentimentos. Em nossas meditações sobre o velho Fórum, nem bem elevamos os nossos pensamentos a um clímax de veneração, apropriado ao estudo do poderoso templo de Júpiter, que brilha como ouro polido, ou o majestoso templo de Concorde, que estremecia sob a eloquência do imortal Cícero, e já outro escritor, ou alguma descoberta mais recente, interrompe-nos o devaneio, e convida-nos a dirigir nossa admiração a outro fragmento de alvenaria, ou a uma coluna solitária, que adorna esta selva de ruínas. O grande cardeal Zeman jocosamente fala-nos de sua experiência com a discrepância dos antiquários que rondam pelo velho Fórum. As suas palavras contêm mais verdade hoje, que quando ele as escreveu há, talvez, 40 anos. As revoluções que costumavam ter lugar no velho Fórum, escreve ele em seus ensaios e reviels, nada são se comparadas às que hoje testemunhamos diariamente. Nos tempos antigos, os senadores ou tribunos podiam trocar de lado, mas certamente, não os templos. Um candidato poderia empurrar outro do seu lugar, mas uma grande construção dificilmente poderia ser tão hostil às suas companheiras de tijolo e argamassa. Um partido político poderia rechaçar o outro, e até expulsá-lo dos arredores sagrados, mas teria sido inusitado, imaginamos, um pórtico arrancar o outro, com todas as suas colunas e distinções, do local por ele ocupado durante séculos. Um patriota poderia expor à vergonha um demagogo turbulento, mas imaginemos o nunca visto, a fachada de um edifício afrontar outro, até que este virasse as costas ao rival. Contudo, estas maravilhosas evoluções têm sido vistas entre os prédios do Fórum Romano, habilmente comparadas pelo falecido CWG a uma dança rústica, na qual os templos mudam de lugar, os monumentos cruzam as mãos, e as colunas encurvam-se ao meio. Não podemos imaginar uma exposição mais perigosa da autoridade paterna ao desprezo,
que aquela ocorrida a um cavalheiro que, havendo visitado Roma há 20 anos, relesse seu diário e as anotações que fizera com base nos guias de viagem mais aprovados, e quisesse, pessoalmente, mostrar aos filhos os leões da Roma antiga. Os jovens, falo de experiência própria, iriam às barbas do velho cavalheiro, ao ouvir de sua arqueologia obsoleta. Ele naturalmente os levaria à igreja de Aracoeli, no Capitólio, e lhes diria com grande sentimento que ali é o lugar de Júpiter Capitolino, e tentaria levar-lhes a mente a um clímax adequado de entusiasmo. Mas os travessos descobririam, em seus guias de viagem, que desde que o papai estivera em Roma, o dito templo havia caminhado calmamente através do topo do monte, e se postado na outra extremidade, onde se estabeleceu, por uma afortunada coincidência, o Instituto Arqueológico. Ele desce ao fórum, e aponta 3 colunas de lindo formato, compondo o ângulo de um pórtico ao pé do Capitólio. Estas, todos as conhecem, desde tempos imemoriais, como parte do templo de Júpiter Tonas. Entretanto, estão todos errados. Agora, elas são consideradas parte do templo de Saturno. Outras 8 colunas erguem-se ao lado destas, e você podia apostar, há 20 anos, que pertenciam ao templo de Concorde, celebrado como teatro da indignada eloquência de Cícero. Mas, aí, nos últimos 20 anos, o edifício passou por muitas transmutações, sendo mudado primeiro por Nibi, para Templo da Fortuna, e então por Fea, para o de Juno Moneta, mais tarde por Piale, para o de Vespasiano, depois por Canina, para o de Saturno, e finalmente por Bunsen, que o atribuiu novamente a Vespasiano. E assim permanece até o presente. O herói de uma pantomima cristã não teria suportado mais mudanças. Não obstante, o Capitólio, o Arco do Triunfo de Severo, o Coliseu, e a Meta Sudans são como estrelas fixas em meio a esta massa de ruínas mutatória. Há 1700 anos, elas apresentavam os mesmos nomes de agora. Todavia, se um romano da antiguidade se levantasse do pó onde dorme há séculos, dificilmente reconheceria, nos restos que permanecem, as majestosas estruturas que lhe eram familiares nos dias de sua magnificência. Junto a estes monumentos, muitos cristãos corajosos receberam a sua coroa. Dentre eles, há um mártir que, na história, está ligado a Meta Sudans. Encontramos este homem, poderoso e eloquente em palavras, ensinando ao povo que a adoração aos nossos deuses é vã, e que a existência dos ídolos é imaginária. Ele pertence à estranha seita que chamam cristianismo. Assim expressou-se um rude soldado, ao apresentar ao prefeito da cidade um jovem nobre cidadão, com as mãos atadas às costas. Quem és tu, e de onde vens? Indagou o prefeito Hermógenes, com uma carranca ameaçadora. Sou um cidadão romano de nobre nascimento. Se queres conhecer o meu nome carnal, sou chamado de Restituto, mas na profissão de minha fé, sou um cristão. Não ouviste as ordens do príncipe? O que ordenam elas? Perguntou Restituto, suavemente. Que todos os que não sacrificarem aos deuses onipotentes sejam punidos por vários e terríveis tormentos, recitou o prefeito, exaltando-se, e olhando impacientemente o jovem nobre, na esperança de havê-lo submetido pelo terror. Conheço as ordens do meu imperador, replicou corajosamente o cristão. Todo aquele que o negar haverá de perecer em tormentos eternos. Deixa de falar assim, gritou o prefeito. Sacrifica as deidades reverenciadas, que são os guardiões do império, e serás amigo de César. Do contrário, sentirás o peso de nossa indignação, e serás torturado com fogo. Estou preparado para oferecer-me em sacrifício ao meu Senhor Jesus Cristo, respondeu Restituto, humilde, porém corajosamente. Com este diálogo, os atos introduzem a breve e emocionante história de um desses nobres jovens ceifados como uma flor na violenta tempestade que se abateu sobre o jardim da igreja. Flores que ainda exalam fragrância na santidade de seus nomes, e nas sagradas memórias com que são amortalhados nas páginas da história sacra. À semelhança das muitas outras vítimas desses dias, não temos interesse particular em sua juventude. Sem dúvida, a constância e os milagres, que invariavelmente sancionavam os ensinamentos dos mártires, atingiram e converteram o coração de nosso jovem herói. Ele deve ter visto os animais à volta dos servos de Cristo, no anfiteatro, e esteve presente, quem sabe,
quando a oração silenciosa de um jovem igual a ele derrubou o ídolo de seu pedestal, espatifando em 1000 pedaços, ou, talvez, tenha sido um dos muitos que se reuniram pela curiosidade à volta da pedra maldita, mas para quem a última oração do mártir indo ao encontro de sua coroa abriu as nuvens do céu, e trouxe a graça e o dom da fé. Ele era um fidalgo rico e de boa posição, que abandonara o traiçoeiro caminho das honras mundanas, para seguir a trilha humilde dos seguidores do Deus crucificado. Corajoso, este jovem corria através das chamas devoradoras de um incêndio, para salvar uma vítima. Lançava-se ao mar tempestuoso para socorrer um companheiro afogado. Valente, ansiava estar na frente da batalha, e entrava na luta mais renhida. E mais bravamente ainda, ele renunciou ao fascínio das riquezas, o sorriso da fortuna, e o quadro dourado que a fantasia pinta para a vívida imaginação da juventude. Esta era a conduta de Restituto. A réplica intrépida do mártir suscitou a tirania do prefeito. Ele mandou bater na boca do rapaz com uma pedra. Restituto, porém, não sentiu dor. Deus, milagrosamente, amortecerá-lhe os sentidos. O que esperas ganhar com esta obstinação? Indagou o prefeito. Por amor e temor ao meu Senhor Jesus Cristo, desprezei a corte, militium intrapalatium, e agora desejo servir unicamente ao Rei Celestial, no combate eterno. Mas, ajuntou o presidente Traço, em consideração à sua juventude e beleza, aproxima-te e sacrifica aos deuses, a fim de receber a recompensa de grande dignidade e poder. Em servir ao Deus verdadeiro, não perdi nem rebaixei a minha dignidade, declarou Restituto. As dignidades e honras da terra murcham como coisas da terra, como se vão as flores da primavera, e as neves do inverno. Assim passaram a glória e a dignidade mundana de nossos ancestrais. Mas a profissão de fé, que tira a sua nobreza de uma fonte eterna, é como esta fonte em sua duração eternal. Verdadeiramente, o jovem falou com uma sublime apreciação do caráter eterno do combate cristão. O prefeito, que o fizera sofrer por sua fé, caiu desde então no esquecimento, não obstante a riqueza e o poder que lhe brilhavam ao redor no período vertiginoso de seu governo. Ele não é conhecido agora, exceto pela infâmia de sua crueldade, registrada por escritores sacros, que entregaram à posteridade a história do jovem nobre, mostrando que ele desprezou o esplendor da corte paga, e sabiamente escolheu a dignidade eterna do combate cristão. Restituto foi despido. O chicote cortante enroscou-se em espirais ao redor de seus membros simétricos. Cada golpe foi registrado em sua carne macia por marcas arroxeadas e azuis. Entretanto, a agonia da dor fora removida do espírito do mártir. Por um milagre divino, ele não sofreu dores. Mais valente que nunca, e com uma eloquência apontada como um dom prometido aos mártires, que o jovem crente repreendeu o seu juiz por sua crueldade e dureza de coração. Miserável inimigo de Deus, proferiu ele fervorosamente: Traço, vê o que o nosso Senhor faz por aqueles que o amam. Cadê as tuas ameaças e os teus tormentos? Tu deves abandonar a tua seta ímpia, e honrar ao único e grande Deus, que livra os seus servos das torturas de seus perseguidores. É muito melhor reconhecer a Ele como Deus, em vez de a estes deuses impotentes de madeira e pedra, a quem tolamente tu adoras. Uma reprovação tão forte e destemida como esta era um grande crime para os mártires do cristianismo. O cristão preparado para encontrar a morte, que era dos males o pior, mostrava-se eloquente e destemido perante o tribunal dos pagãos. Restituto foi açoitado novamente, desta vez com um azorrague contendo pequenas bolas de chumbo nas correias. De novo Deus o preservou. De novo o prefeito espumou de raiva. De novo o mártir pronunciou impavidamente a sentença de retribuição, escrita no livro da vida, contra o prefeito endurecido. A cena da prisão foi a mais notável nessa tragédia da vida real. Deus permitiu ao seu servo realizar um grande milagre, diante do qual não sabemos se somos mais influenciados pelo poder concedido por Deus a Restituto, ou pela dureza e cegueira dos que obtiveram as vantagens do milagre. Ele revela o duro fato de que mesmo no tempo dos mártires, havia corações cegos e endurecidos, que não acreditavam nem mesmo se vissem mortos ressuscitar. Eles eram muitos. Então, hoje, são uma legião. Quando o Restituto foi lançado na prisão, encontrou o calabouço repleto de infelizes reprobos da sociedade romana, assassinos, ladrões, sediciosos,
vítimas da intemperância e da paixão, cujas almas achavam-se profundamente manchadas pelo crime, e sussurrando blasfêmias em vez de oração. Entretanto, o coração amoroso e perdoador de Jesus anseia por estas pessoas, e os seus mártires são como raios de sol animadores, brilhando igualmente sobre os bons e os maus, para consolar as vítimas degradadas do crime. Nem bem o jovem fora posto entre eles, cercaram-no e imploraram-lhe que os libertasse, como haviam feito outros cristãos, naquela e em outras prisões da cidade. Restituto não hesitou, pôs-se de joelhos, e orou a Deus em voz alta. Os alicerces da prisão foram abalados, uma luz calorosa atravessou os muros de pedra, e um delicioso aroma espalhou-se pela masmorra lúgubre e imunda. No mesmo instante, a pesada porta de ferro rangeu sobre os gonzos, e foi empurrada por mão invisível. Vede, convidou Restituto, o que Deus fará àqueles que o amam. Se algum de vós, companheiros de cárcere, desejar de salvar a vossa alma, ficai aqui comigo. Mas se o amor à vida e à liberdade é o vosso desejo, então fugi. O Senhor rompeu as vossas cadeias e destrancou a porta de vossa prisão. Sem esperar para agradecer, indiferentes ao destino de seu benfeitor, eles arremessaram-se à estreita saída, correndo para a luz do dia e para a liberdade, e não pararam a fuga até o amanhecer do dia seguinte. 2 pela manhã, os carcereiros chegaram ao presídio, e encontraram as portas escancaradas. Seus ocupantes haviam fugido. Todos, exceto o jovem cristão, que se achava ajoelhado numa esfera de luz, orando com as mãos cruzadas ao peito, alheio à chegada e à intrusão dos guardas atônitos. Os guardas não ousaram entrar. Enquanto alguns permaneciam olhando com crescente admiração o jovem salvo, outros se apressaram a contar ao prefeito o que acontecera. Ele foi atingido pelo terror, mas em sua sabedoria mundana, não deixou transparecer aos mensageiros a sua fraqueza. Fingindo coragem, ordenou que o mártir fosse novamente trazido à sua presença. Quando o Restituto compareceu mais uma vez algemado perante ele, o prefeito iniciou um discurso preparado. Até quando triunfarão as tuas artes mágicas? Até quando continuarás a blasfemar de nossos deuses, e a desafiar os nossos tormentos? Imune à dor, como rompeste as cadeias e libertaste da merecida condenação os ladrões e assassinos. Os princípios de teu credo apoiam uma moralidade tão duvidosa. Não atribuas à magia as obras da mão de Deus, respondeu Restituto. Ele, que veio do céu para salvar os pecadores, que comeu com eles, foi contado entre eles, e crucificado com eles, sabe como quebrar seus grilhões, quando se oferece ocasião para sua glória. Sacrifica, gritou o prefeito, interrompendo o jovem. A que espécie de Deus ordenas que eu sacrifique? Aqueles feitos pelos artesãos, de madeira, bronze e pedra, imagens sem vida e sem sentido, que representam os demônios que sofrerão com os seus adoradores no fogo eterno. E um insulto aos deuses é a mim permitir que este homem fale mais alguma coisa. Escritores, levai-o ao templo de Júpiter, no Capitólio, e se ele ainda recusar sacrificar, que seja decapitado lá, como uma advertência aos loucos desta seita. O que o templo de Jerusalém era para os judeus carnais, o santuário do chefe dos deuses, 10 Capitólio, era para os pagãos da Roma antiga. O Arx Omnium Nationum aos olhos de Cero, e por 1000 anos o grande centro que reunia tudo o que era grandioso e absurdo no ritual do paganismo. Esse templo foi iniciado por Tarquínio Prisco, e aumentado e adornado por vários governantes nos séculos posteriores. Na história da cidade eterna, ele assinala 3 épocas importantes, nas quais foi queimado até o chão. Finalmente foi reconstruído com magnificência insuperável por Tito, que o completou, dourando-lhe telhado com 12.000 talentos de ouro, um gasto fabuloso, quando calculado com o valor atual do ouro. Depois disso ele foi atingido 2 vezes por raios, em resposta às orações dos mártires cristãos, e quase consumido novamente por um fogo enviado do céu para reprimir a abominação dos sacrifícios ímpios. Foi em consideração à sua nobreza que Restituto foi mandado ao Capitólio. A lei criminal romana, especialmente as cláusulas preparadas para a execução dos criminosos chamados cristãos, requeriam que a sentença fosse executada num dos marcos miliários, fora da cidade, razão pela qual sempre encontramos nos Atos dos Mártires que eles foram decapitados no 2º, 7º,
E 16º marco miliário da Via Ápia, Latina, ou Salariana. Os soldados em vão se empenharam em fazê-lo sacrificar. Contam os atos. Tiraram-no do templo, levaram-no à praça do Capitólio, e lá o decapitaram. Jogaram-lhe o corpo próximo ao Arco do Triunfo de Severo, para que os cães o devorassem. Mas Justa, uma santa matrona, veio à noite com alguns servos, e levou o corpo para sua casa, ao lado da Meta Sudans, envolvendo-o em valiosos lençóis e bálsamo odorífero. Daí levou-o em sua carruagem a um vinhedo de sua propriedade, no 16º marco miliário, onde o sepultou honrosamente. Atos, 24 de maio.